Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa formação, né, na prática baseada em evidência. Hoje, na nossa aula de número 6, onde nós começamos agora a entrar na prática de pesquisa. Então, a nossa aula de hoje vai ser pesquisando a PubMed. E nessa prática, a gente já vai começar com o principal banco de dados de pesquisa que temos disponível aí na nossa internet. Então, na verdade, a nossa aula de hoje, dando seguimento, né, a todo o projeto que nós estamos desenvolvendo até aqui, vai se tratar de uma estratégia de pesquisa na base de dados. Ou seja, nós saímos agora daquele contexto um pouco mais teórico, né, onde nós estávamos aprendendo a escrever uma pergunta de pesquisa. Nós vimos isso na nossa última aula, nós utilizamos aquele acrônimo PICO, né, e algumas variações. E hoje a gente vai aprender como transformar isso numa pesquisa nessas bases de dados, né? Para quem ainda tem dúvida como fazer, hoje, final da aula, a gente ainda vai conduzir uma pesquisa rápida na PubMed. Vocês vão ver que ela já é uma pesquisa bastante eficiente. Então, nosso tópico hoje vai ser pesquisando a base de dados da PubMed e com o nosso objetivo principal aqui, como realizar uma pesquisa em base de dados. Bom, e para isso a gente vai começar a entender o que é a PubMed, né? Por que a PubMed ela é tão falada, tão importante? Trata-se apenas de um motor de pesquisa, que é gratuito, né, desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e o Centro Nacional de Biotecnologia, são os mantenedores, né, desse motor de pesquisa. E a Medline é uma base de dados de revista científica, que é a principal fonte de pesquisa do motor da PubMed. Então, quando muitas pessoas se confundem o que é PubMed, o que é a Medline, enfim. A Medline é uma base de dados onde inclui aproximadamente aí 5.000, mais de 5.000 revistas científicas. E a PubMed vai ser um motor de busca que pesquisa a Medline, né? É a principal base de dados aí da PubMed. A PubMed já tem ainda algumas outras fontes, mas a Medline é a principal, ok? O endereço eletrônico da PubMed está apresentado aí, mas eu também vou deixar esse endereço registrado na descrição do vídeo para que vocês tenham um acesso rápido, né, à página principal da PubMed. De qualquer maneira, quem optar também por uma pesquisa no Google, é só digitar PubMed no Google e rapidamente vocês vão chegar no mesmo endereço, ok? Bom, então a PubMed é um motor de pesquisa gratuito e ele é muito completo. Acredito que ele seja talvez o mais completo disponível. E desenvolver habilidades, então, em pesquisar a PubMed de uma forma eficiente, ela é importante para você se tornar um consumidor de pesquisa. Veja, se você tem uma base de dados com a Medline, que tem indexado ali, né, dentro da sua base, mais de 5.000 revistas científicas, saber e ser eficiente na pesquisa dessa base de dados vai fazer com que você encontre as respostas das suas perguntas de pesquisa com muito mais velocidade e muito mais qualidade, ok? Então, a prática da pesquisa na PubMed, ela é uma prática assim, diária de quem consome pesquisa, porque perguntas de pesquisa aparecem com bastante frequência na nossa vida profissional. Então, desenvolver essas habilidades, de fato, é muito importante para os consumidores de pesquisa. Então, os demais motores de pesquisa, que também nós vamos ver, né, no futuro, eles apresentam algumas ferramentas que são parecidas com a PubMed, ok? Tem algumas interfaces diferentes, mas, no geral, elas são bem similares. Então, a gente começando pela PubMed, nós também estamos aprendendo como fazer pesquisas em outras bases de dados diferentes, que vamos praticar nas próximas aulas. Muito bem. É muito importante que a gente considere também que o motor de pesquisa de artigos, como a PubMed e alguns outros, é um pouco diferente do que você fazer uma pesquisa simples no Google, né? Um pouco diferente porque nós temos que entrar nessas bases desses motores de pesquisa de artigos com alguns termos
né, termos que sejam relevantes para a nossa pergunta de pesquisa. Então, notem bem, a pergunta de pesquisa ela é importante porque, através desta pergunta, eu consigo determinar quais são os termos mais relevantes para poder alimentar um motor de pesquisa de artigos, da PubMed, no nosso exemplo aqui, para que esse motor e os algoritmos que o compõem retornem para a gente os artigos mais relevantes para aquilo que a gente está precisando. Ok? Então, se eu tenho 5.400 revistas científicas, né, de atualizações mensais ou bimestrais, enfim, e cada revista tem centenas de artigos, então, obviamente, que eu preciso ser muito eficiente na determinação desses termos para que eu consiga uma resposta também mais eficiente dos algoritmos dos motores de pesquisa. Então, como que a gente pode começar aqui? Como eu falei para vocês, a gente vai começar com a nossa pergunta de pesquisa bem formulada. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida de como formular uma pergunta de pesquisa adequadamente, eu recomendo a vocês assistirem a nossa aula anterior para que vocês entendam melhor quais são os elementos de uma pergunta de pesquisa, a estratégia PICO e as variações que nós utilizamos para escrever perguntas que sejam relevantes para o problema que queremos responder, ok? Então, nesse exemplo, a gente vai continuar com uma pergunta que usamos como exemplo em aulas anteriores, ok? Só para vocês entenderem a dinâmica da determinação desses termos para nós alimentarmos a PubMed. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: para uma nadadora de 17 anos com dor cervical, a combinação de terapia manual e exercícios é efetiva para a redução da dor e melhora da função? Bom, notem que é uma pergunta complexa, né, que tem vários elementos, mas eu consigo reconhecer aqui praticamente todos os elementos do acrônimo PICO, de uma pergunta de pesquisa bastante clássica, ok? Então, se você ainda tem dúvidas de quais são esses elementos, eu recomendo que você assista a nossa aula anterior. Bom, então a primeira etapa, uma vez que nós já temos, né, definida a nossa pergunta de pesquisa, é identificar os termos desta pergunta para que a gente possa alimentar o motor de pesquisa lá na PubMed. Bom, então quando entramos com um termo na caixa de pesquisa, a PubMed, então, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar os artigos que usam esse termo inicialmente no título ou no abstract, que é o resumo do artigo. E o que são esses termos? Né? O que esses termos, do que se trata esses termos? Se tratam de palavras-chave que compõem a sua pergunta de pesquisa. Então, a primeira parte que nós precisamos entender é determinar, dentro da nossa pergunta de pesquisa, quais são essas palavras-chave, para eu poder começar a pesquisar de fato lá na PubMed. Então, em geral, um artigo que apresenta as palavras-chave no título ou no abstract, eles serão mais relevantes para você, né? Então, em geral, os algoritmos já hierarquizam essas palavras-chave dessa forma. A gente não tem que gastar muita energia com isso. E a gente vai ver em um exemplo rápido aqui como que isso funciona. Bom, nessa etapa agora, a gente precisa, uma vez que nós já temos a nossa pergunta, selecionar os termos, ou seja, dentro do texto da nossa pergunta, quais são os termos, ou seja, as palavras-chave que serão relevantes para a minha pesquisa. O que eu digito de fato lá no motor de busca da PubMed. Então, veja bem. A primeira etapa aqui é a gente escolher os termos que melhor descrevem a informação que nós estamos pesquisando. Nós não escrevemos a pergunta completa na PubMed. Veja, a pergunta completa tem várias palavras que são desnecessárias. E isso vai fazer com que o algoritmo traga artigos muitas vezes irrelevantes para a gente. Então a gente precisa ser um pouco mais eficiente com isso. Ok? Então a primeira etapa é escolher os termos que melhor descrevem a informação que nós estamos pesquisando. Então notem que na pergunta aqui eu selecionei alguns trechos em verde. Ok? Então esses trechos em verde eles se referem aos termos mais relevantes para a informação que nós estamos pesquisando. Então, nessa etapa, nós fazemos uma lista desses termos. Que termos são esses? Por exemplo, adolescente. E notem que aqui eu já coloquei também a tradução do inglês, né, para cada um desses termos.
Isso é muito importante porque lá na PubMed a gente entra com os termos em inglês, ok? É uma base de dados internacional, então, obviamente, nós precisamos escrever em inglês. Se você não sabe como traduzir, muito simples, a gente pode usar o tradutor do Google para traduzir as palavras necessárias. E, em geral, as traduções são muito boas, é só copiar e colar lá na base de dados, ok? Então, vamos lá. Então, veja, a primeira lista que temos aqui é adolescente, ok? Mulher, que é uma nadadora de 17 anos, então, observe, é uma adolescente, mulher, nadadora. Nós também temos o termo dor cervical, que é a condição clínica que nós estamos pesquisando. Temos duas intervenções, terapia manual e exercícios, e dois desfechos, dor e função. Notem que nós não utilizamos algumas palavras que aparentemente são relevantes também. Nós não colocamos nessa lista a palavra combinação. E também não colocamos nessa lista a palavra redução e melhora. No caso aqui, redução da dor e melhora da função. Por quê? Porque o próprio algoritmo de pesquisa lá da PubMed, ele já vai, vamos dizer assim, ele já vai entender o que a gente quer, ok? Então ele vai trazer alguns artigos de combinações de terapia manual e exercícios, ou de comparações entre, entre essas duas intervenções, ou de uma isolada e depois de uma outra também isolada, enfim. Então isso não é um grande problema para a gente, porque vai estar muito dentro do contexto da resposta que a gente está procurando. E no caso dos desfechos, o algoritmo também é eficiente no sentido de trazer para nós, de fato, a melhora desses desfechos, né? Dificilmente a gente vai querer uma pesquisa sobre a piora de um desfecho. Se for o caso, aí sim você escreva, seja bem específico, que você está pesquisando aqui a piora de algum elemento, algum desfecho. A segunda etapa, então, é reordenar esses termos. Ou seja, uma vez que eu tenho essa lista pronta, eu vou reordená-la, ok? Do mais importante para o menos importante, dependendo da minha pergunta de pesquisa, ok? Então, notem que essa classificação do mais para o menos importante, isso demanda uma certa prática, né? Demanda uma certa prática e recomendo que vocês, ao praticarem as perguntas de pesquisa, também, né, pratiquem a ordenação desses termos que sejam mais relevantes. Então, vejam os exemplos. Na minha consideração aqui, eu organizei dessa forma. E aqui os termos já estão traduzidos para o inglês, ok? Então, neck pain, dor cervical, seria o termo mais relevante, porque de fato é a condição clínica que eu estou pesquisando. Depois, as intervenções, manual therapy e exercise, e os desfechos, pain function. E só no final eu coloco a caracterização da amostra, porque na maioria das vezes, quando a gente já considera o problema que a gente quer, a intervenção e os desfechos, os artigos que o algoritmo vai trazer para a gente já vão contemplar, em sua grande maioria, aquilo que a gente já está pesquisando, né? Mas se você quiser ser de fato bem específico, aí sim a gente começa a adicionar um pouco mais de caracterização de amostra ou algum outro elemento mais específico da sua pergunta de pesquisa, ok? É importante lembrar que quanto isso é um algoritmo de filtragem de artigos, ou seja, se você coloca, por exemplo, um artigo sobre neck pain, sobre dor cervical, apenas esse termo, o motor de pesquisa vai devolver para a gente milhares de artigos, porque tem muita coisa na PubMed sobre dor cervical. Tem terapias manuais, tem epidemiologia, cirurgias, tratamentos diversos. Então eu preciso filtrar um pouco mais, refinar um pouco mais a minha pesquisa, justamente para eu poder caracterizar aquilo que eu estou procurando. Do, do contrário, se eu colocar, por exemplo, apenas o termo mulheres, aí eu vou ter uma infinidade de outros temas que fogem completamente da dor cervical, que é o que eu estou procurando. Então eu posso ter, por exemplo, se você colocar mulheres, pode ser que o motor devolva um artigo sobre osteoporose, alguma patologia específica das mulheres, algum problema de câncer de mama, que é bastante específico, ok? Então eu preciso combinar essas palavras, ok? Essas palavras-chave, no meu motor de pesquisa, para que o algoritmo devolva um artigo que seja mais relevante para nós, ok? Então isso é importante.
Em geral, esses dois passos são suficientes para a gente saber quais termos utilizar lá no motor de pesquisa. Entretanto, se eu quiser algumas palavras diferentes, porém parecidos, sinônimos, eu posso utilizar o banco de dados Mesh, que lá na PubMed também nós conseguimos acessá-lo. Na próxima aula, a gente vai fazer uma prática de pesquisa também, e eu vou mostrar para vocês como acessar esse banco de dados. É um banco de dados de sinônimos. Então, vejam só, eu posso refinar um pouco mais os meus termos utilizando esses sinônimos que estão nesse banco de dados do MESH, né, que é o Medical Subject Headings. Enfim. Então, neck pain é neck pain mesmo, mas manual therapy, que seria terapia manual, a gente pode substituir para musculoskeletal manipulations, ou exercise para exercise therapy, e assim sucessivamente. Ok? Então, são opções que podem trazer alguns artigos mais específicos para aquilo que nós estamos pesquisando. Muito bem. A interface da PubMed ela é bastante simples. Quando nós acessamos o endereço que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, você já vai ver essa página inicial, onde você tem ali uma caixa para você escrever os termos que você está pesquisando, para os termos que você quer pesquisar. É bem direto, não tem grandes complexidades, e a gente pode fazer uma busca rápida bastante eficiente aqui, já nessa primeira janela. Tudo bem? Bom, então vamos a um exemplo. Pegando os termos que nós determinamos para a nossa pergunta de pesquisa, eu alimentei lá na janelinha, né, os seguintes termos: neck pain, manual therapy, exercise, pain e function. Ou seja, eu utilizei 5 termos do nosso motor de pesquisa. Notem que neck pain e manual therapy está entre aspas. Por que isso? Porque são palavras compostas. E quando eu uso as aspas, o algoritmo ele vai reconhecer que eu quero exatamente aquele termo composto como está escrito. Okay? Então isso facilita bastante o algoritmo devolver aquilo que eu estou querendo, que eu estou pesquisando. Agora, notem que no número 2 eu tenho artigos que vão desde 1900 e, se eu não me engano, 86, né, até 2024, ou seja, eu tenho uma faixa de tempo muito grande, muito larga. E isso pode não ser interessante. Então, nessa coluna, onde está marcando o número 2 aí, é uma coluna de filtros que eu posso aplicar à minha pesquisa. Por exemplo, eu posso filtrar por tempo nos últimos 5 anos, no último ano, nos últimos 10 anos. Eu posso pesquisar por tipos de artigos, por revistas específicas e assim sucessivamente. Tudo bem? Nós não vamos mexer com isso hoje, vamos deixar para a nossa próxima aula. No número 3, a gente pode ver o número de resultados, ou seja, o número de artigos que o algoritmo nos devolveu. E eles nos devolveu baseados na melhor relevância, na maior relevância em relação aos termos que eu coloquei na nossa caixa de pesquisa. Na próxima aula a gente vai ver como abrir os artigos e fazer as leituras. Bem? Então, nessa aula a gente vai só escrever essa etapa inicial da pesquisa propriamente dita. Notem agora, nesse segundo exemplo, que eu adicionei mais um termo, female, ou seja, mulheres. E notem a redução do número de artigos, né? Notem a redução. Então, quanto mais termos eu coloco, maior vai ser a filtragem, ou seja, o artigo ele tem que contemplar todos esses termos, né? Todas essas combinações de termos para poder aparecer aqui no meu motor de pesquisa. Se eu colocar termos demais, essa pesquisa ela vai ficar muito restrita e vai me voltar nenhum artigo. Por exemplo, como no caso, eu adicionei agora a palavra swimmers, que são nadadores. E essa combinação desses vários termos não me devolveu nenhum artigo. Olha que interessante. Então, eu preciso agora ter uma certa experiência, né, e prática mesmo. Porque se eu coloco só neck pain, vai me voltar, sei lá, 100 mil, 200 mil artigos.
Se eu coloco todos os termos, então eu vou ter nenhum artigo. Então eu preciso combinar termos diferentes dentro dessa lista que eu desenvolvi para que eu tenha acesso e o algoritmo me devolva os artigos que sejam mais relevantes para mim. Ok? Muito bem. Nessa aula, eu queria apresentar para vocês, de fato, uma pequena introdução sobre a PubMed e umas dicas práticas e rápidas de como fazer uma busca rápida de pesquisa de artigos nesta base de dados. Joia? É muito simples. Eu gostaria que vocês, primeiro, continuassem fazendo a prática de construção de perguntas de pesquisa. Isso é muito importante. E a partir daí, a partir do momento que você já elaborou uma boa pergunta de pesquisa, listar os termos que sejam mais relevantes, usar ou não, né, o MeSH, que é aquele banco de dados de sinônimos, né, de palavras-chave, que é bem interessante, e fazer a pesquisa propriamente dita na PubMed, uma pesquisa rápida, utilizando essas dicas que eu dei na aula de hoje. Tá bom? Para ajudar vocês a praticarem, eu tenho aqui 2 exercícios práticos para vocês fazerem ao longo dessa semana. Então, eu tenho aqui 2 perguntas de pesquisa. A primeira: quais os efeitos do exercício sobre a melhora da dor e função em indivíduos com lesão do manguito rotador? Então, façam essa pesquisa. Primeiro, tentem determinar quais são os termos relevantes que compõem esta pergunta. Façam a reordenação desses termos do mais importante para o menos importante e façam uma busca de artigos lá na PubMed. Tudo bem? E nessa busca de artigos, inicialmente você vai ver que o algoritmo vai te devolver muitos trabalhos. Tentem fazer uma filtragem agora utilizando aquela coluna do lado esquerdo que eu apresentei para vocês. Filtre esses resultados para os últimos 5 anos e, ao mesmo tempo, filtre a pesquisa para mostrar apenas revisões sistemáticas e meta-análises. No segundo exercício, eu tenho agora uma pergunta um pouquinho diferente. Qual a confiabilidade dos testes clínicos específicos para diagnosticar a síndrome femoropatelar? Mesmo procedimento. Tente determinar quais são os termos relevantes que compõem esta pergunta, reordene-os, né, e faça a pesquisa lá na PubMed. Dessa vez, tente refinar a lista de artigos, refinar a sua pesquisa, começando pelo artigo mais recente. Faça uma prática, dê uma olhada na interface, tenho certeza que você vai achar onde está essa opção. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer essa pesquisa na prática, né? Eu vou conduzir uma pesquisa na PubMed e vou mostrar para vocês como que funciona. Tá bom? E a gente vai tentar acessar alguns artigos. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês que chegaram até aqui. Continue fazendo a prática de pesquisa na PubMed. Continuem fazendo, como exercícios adicionais, construção de novas perguntas de pesquisa utilizando o acrônimo PICO, ok? E usem toda essa estratégia que nós discutimos na aula de hoje para que vocês continuem pesquisando na PubMed com mais eficiência. Tentem combinações diferentes de termos, sinônimos diferentes, filtragens diferentes e tentem responder algumas perguntas de pesquisa, dúvidas talvez que vocês mesmos têm. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto na nossa próxima aula. Desde já, eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de ativar sempre as notificações, bem, para que você receba as informações quando novas aulas forem postadas aqui no canal. Muito obrigado e até uma próxima.